Mais ensino, mais aprendizagem, mais partilha, mais conversa, mais ajuda. Tudo isto em 10 minutos de aprendizagem. Ora viva, espero que estejam todos bem, de saúde. Quem fala para vocês é o vosso amigo carismático Tomás, Eugênio Tomás. Hoje, 9 de julho de 2024, teremos o nosso terceiro programa com a seguinte temática: fontes históricas no processo de ensino e aprendizagem. Por si só, esta temática é muito abrangente e está ligado com o ensino da história. Temos conosco o nosso amigo João Gomes, este que vai nos ajudar a compreender esta temática. João Gomes, boa tarde. Muito boa tarde, sim. Então, como é que está? Opa, na verdade, estou muito bem. Olha, é um orgulho contar consigo para abordarmos em 10 minutos sobre esta temática bastante abrangente, bastante importante no nosso ensino e aprendizagem. No entanto, nós poderíamos começar aqui a conceitualizar fontes históricas. Na realidade, a pergunta é: o que são fontes históricas? Fontes históricas. Na realidade, não temos uma definição, como se diz, ortodoxa, né? Certo. Ou universal do que é exatamente fontes históricas. Bom, isso vai depender muito da interpretação individual de cada um. Ou seja, em diversas obras nós podemos encontrar diferentes definições sobre fontes históricas. Por exemplo, na obra de José de Assunção Barros, nós podemos encontrar que fontes históricas são vestígios, ou seja, são todos aqueles itens que no passado, não é, tiveram alguma intervenção direta ou indireta do ser humano e que o historiador, né, no presente, poderá se apropriar dele para de alguma forma tirar alguma ilação ou algum conhecimento ou alguma informação acerca do passado humano. Falar sobre fontes históricas é falar sobre uma temática bastante pertinente no campo do ensino da história, porque é com a fonte, não é, que se faz a história. Ou seja, muitas das vezes tem-se dito no ensino da história que antes das fontes, primeiro vem a problemática, certo, não é? Uhum. Depois das problemáticas é que vem as fontes. Ou seja, uma determinada investigação faz-se com fontes. Sem fontes, nós não podemos empreender nenhuma investigação no campo do ramo da história. Desculpa por cortar, antes de chegarmos no processo do ensino e aprendizagem, ao conceitualizar fontes históricas, tocou, entre aspas, sobre a importância que as fontes históricas têm. Na realidade, de forma mais nítida, quais são ou qual é a importância que as fontes históricas podem trazer no ensino e aprendizagem? Bom, as fontes históricas têm inúmeras importâncias relativamente ao processo de ensino-aprendizagem. Uma delas é que as fontes históricas despertam, não é, a curiosidade do indivíduo em investigar, não é? Ela desperta aquela, como é que se diz? Ela desperta a curiosidade, né? Sim. Yeah, nesta ordem de ideia, desculpa por cortar novamente, podemos dizer que as fontes históricas servem como um elo de pesquisa? Exato. Por quê? Porque ao trabalharmos com fontes históricas, não é? Ao trabalharmos com fontes históricas numa determinada sala de aula, não é? Imagine que a gente pegue um tipo de jornal, não é? Certo. Como, por exemplo, o jornal O Tomate, que teve uma importância, uma grande importância no processo de libertação da República de Angola, não é? O jornal O Tomate serviu como um veículo para a transmissão de informações entre os autóctones, né? entre os africanos, entre os angolanos, serviu como um elo de ligação
entre os nacionalistas angolanos, não é? Porque há informações que o colono não poderia, né? Não poderia obter. Então, como naquela altura o colono tinha o domínio de tudo, então havia informações que só o africano igual conhecia, Certo. só o africano ou só o angolano igual conhecia. Então era por intermédio daqueles jornais que as informações vinculavam. E aquelas informações, não é, que continham no jornal O Tomate, ajudava também alguns povos a despertarem a sua consciência para juntos lutarem contra aquele regime. Então, se nós pegarmos, não é, este jornal O Tomate e trazermos no dia de hoje, ou trabalharmos dentro da sala de aula, por exemplo, aqui podemos convidar o professor de língua portuguesa, Certo. não é, que poderá nos ajudar a decifrar, não é, ou seja, a olhar para a questão da linguística, não é, da linguística do próprio jornal, Sim. não é, a forma como era passada a informação. E olhar também e ver também e ver e perceber a forma, não é, como o português, não é, foi mudando ou foi se moldando de tempos em tempos, porque é possível perceber que o português que se utilizava naquela altura pode não ser o mesmo que se utiliza hoje, agora, não é? Sim. Algumas temáticas, algumas termos, terminologias mudaram e tudo mais. Então, o estudante, ao entrar em contato com aquilo, ele pode ganhar, não é? Ou pode despertar alguma curiosidade em querer saber mais, em ir mais a fundo acerca disso. Então, essa é uma das curiosidades, ou seja, é uma das importâncias que as fontes históricas podem nos oferecer. E também tem a questão da empatia. As fontes históricas chegam a promover a empatia. Porque muitas das vezes, ao pegarmos uma fonte histórica e trazermos na sala de aula, poderemos mostrar ao aluno, não é, como é que os nossos antepassados viviam. Por exemplo, podemos pegar a questão do tráfico de escravo, não é? Mostrar a eles como é que nós, ou seja, como é que nossos antepassados eram tratados, não é? Aí o indivíduo poderá desenvolver uma certa empatia, não é, relativamente aos nossos antepassados, ou seja, ter aquela empatia, né? Poderá se aproximar mais com aquelas questões, ou seja, com aqueles acontecimentos, não é? E poderá, de alguma forma, desenvolver essa empatia no estudante. Exatamente. Quando estamos a falar de fontes históricas, não podemos esquecer, ou ainda poderíamos olhar as fontes primárias, as fontes secundárias, e há autores que dizem que as fontes históricas são fontes documentais, orais, vestígios e por aí fora. No entanto, enquanto professor, o que tem a dizer sobre esses aspectos citados por mim? Como é que nós poderíamos enquadrar a fonte documental, oral, ou vestígios, ou ainda primária e secundária, no processo de ensino e aprendizagem, visto que a nossa temática está ligada mais com ensino e aprendizagem? As fontes históricas, geralmente os historiadores costumam dividir as fontes históricas em duas partes, né? Fontes materiais e fontes imateriais. Nas materiais, nós podemos encontrar a fonte, os documentos escritos, não é? As artes pictóricas, nós podemos encontrar as ruínas, ruas e por aí fora. Nas fontes imateriais, nós podemos encontrar o testemunho oral. Sim. Não é? Podemos encontrar o testemunho oral. Agora, ao abordar sobre as fontes ou sobre os documentos escritos, há aqui uma problemática. Anteriormente, não é? Utilizava-se, os historiadores diziam que a única forma de se fazer ou de se produzir a história é por intermédio das fontes
escritas, Escritas. né? Porque são elas as mais oficiais e, bom, é possível perceber, né, por intermédio de um documento, de um jornal ou de uma lei, não é, exarada naquele período, e a fonte é legítima, não é? Ao passo que nos dias atuais se desconstruiu essa questão. Na realidade, todas as fontes, não é, têm a mesma importância, tanto no processo de ensino e de aprendizagem, tanto na reconstrução de algum passado de uma determinada sociedade. Então, a questão é essa. A questão é essa. Todas as fontes têm a sua importância. Têm a sua importância. Agora, só não percebo muito bem a última questão que colocou. Gostava que... Na realidade, eu questionava sobre os documentos, nesse caso, as fontes orais e vestígios, como é que nós poderíamos enquadrar na nossa temática, porque existem estudantes que, de certeza, que no trabalho final do curso querem trabalhar com esta temática, mas não sabem como implementar, tal como já disse, cada fonte desempenha um papel importante atendendo o nosso foco, o nosso objetivo. A pergunta é, como é que um estudante pode enquadrar os vestígios na sua pesquisa? Como é que pode enquadrar as fontes orais? E ainda, como é que pode enquadrar as fontes primárias e secundárias? Olha, um estudante pode enquadrar as fontes escritas, as fontes orais do seu trabalho da seguinte maneira. Suponhamos que você esteja a desenvolver um tema relativamente ao período colonial, Certo? Né? Relativamente ao período colonial. E, bom, você vai ter que ir à busca de fontes para desenvolver o teu trabalho. E essas fontes, bom, podem ser diversas, nem podem ser de natureza diversas, podem ser de natureza oral, escrita e tudo mais. Bom, e ao enquadrar essa fonte escrita, não é? Você vai ter que ir nos museus, por exemplo, em diversos lugares, não é? Em diversos lugares de direito, para obter essas fontes escritas, como jornais, por exemplo, no Museu da História Natural, ou seja, da História Militar, nós podemos encontrar aquele xuxo, né? Sim, sim. Xuxo que nossos antepassados utilizavam. Podemos encontrar inúmeros materiais. Então, o estudante, ao entrar em contato com estes vestígios, com esta realidade, poderá, na realidade, se certificar que aquilo que ele encontrou nas obras didáticas, não é? Ele poderá confrontar com aquilo que ele encontrou na realidade. Ou seja, fazer uma idiosincrasia ou fazer uma junção, fazer uma incursão daquilo que os autores nos apresentam e daquilo que a realidade nos apresenta ou nos apresentou naquele período. Porque muitas das vezes em trabalhos de fim do curso, quando você apresenta assim de forma escrita, não é, um determinado acontecimento, o que é que os júris vão te perguntar? Se você foi lá no campo, não é? Sim. Se você conseguiu ir até o campo e viu o que na realidade você acabou de escrever. Então, eu penso que é isso. O estudante tem que entrar em contato com esta realidade, com os materiais, não é? Aquele que quer desenvolver por intermédio da escrita e aí fazer a confrontação. Muito obrigado, professor João Gomes. Infelizmente já não temos tempo. No entanto, para você que é estudante do curso de História, existem muitas fontes para pesquisa, ou seja, existem muitas fontes históricas para a sua temática. Então, não existe nenhuma desculpa que você pode dar. No entanto, estamos na reta final, gostaria que o professor desse as últimas considerações sobre a temática. Bom, é uma pena que o tempo já se foi, mas eu gostava de dizer que fontes históricas, não é? Fontes históricas não são, ou seja, as fontes históricas não foram concebidas
com objetivo, não é, com um objetivo didático. Não é? O historiador ou o professor de história é que deve encontrar uma maneira, não é, concisa de pegar essas fontes e adequar com base nos estudantes ou os alunos que ele tem. Então é sempre muito importante trazer diversas fontes, não é? Na sala de aula, para que o professor não fique só naquela monotonidade, né? Certo, sim. Fala de coisas Procurar que inovar. nunca traz, procurar inovar os seus meios de ensino e muito mais. No entanto, este foi o nosso programa 10 minutos de aprendizagem. Infelizmente passamos do limite, pois a temática é muito abrangente e ficou muita coisa para se dizer. No futuro próximo é bem provável que vamos acrescentar mais minutos e vamos mudar também de nome do programa, pois 10 minutos não serão suficientes para se falar de muitas coisas. No entanto, eu sou o Tomás, Eugênio Tomás. Lembre-se, independentemente de tudo não correr bem na sua vida, lembre-se, um dia seremos nós. Um forte abraço e esteja com Deus. Mais ensino, mais aprendizagem, mais partilha, mais conversa, mais ajuda. Tudo isto em 10 minutos de aprendizagem.